pecador. Como eu disse no final do outro vídeo, agora a gente vai gravar um pouco do nosso testemunho, como foi o nosso chamado, como que a gente se sentiu chamada a dar esse tempo em missão na realidade de Aliança Missionária. Então, gente, eu fazia parte da realidade de aliança, da comunidade, né? Já tinha participado de um grupo de oração, eu já tinha feito todo um caminho com a comunidade, né? E no meu vocacional a gente foi em missão para servir num retiro também da comunidade, de um grupo de oração da comunidade de jovens. E aí nesse retiro, no momento de louvor, sabe quando o louvor não vai? Você bota uma música, não vai, bota outra, não vai. E aí eu criei uma coreografia rapidinho, facinho. E a gente dançou, e aí com a dança os jovens realmente abriram o coração, né? Pra oração, pra Deus, né? Pra aquele momento que a gente estava vivendo. E aquilo foi muito forte pra mim como ministra de dança, né? Então eu... Linda! Dançarina maravilhosa! Gente, não se iluda. E aí foi muito forte. E teve um momento que a gente estava dançando todo mundo dentro de uma capela. E quando eu olhei para fora, Jesus me disse assim, lá fora está escuro. Eu falei, estou vendo, porque obviamente está de noite, né? Aí depois disso, Deus começou a falar várias vezes na minha vida de oração, lá fora está escuro, lá fora está escuro, lá fora está escuro. Mas quando eu rezava com a realidade de vida, eu falava, não é isso. E quando eu rezava com a aliança, eu falava, é isso, mas tem alguma coisa. Até que alguém me falou sobre a aliança missionária. Então eu me perguntei, será que é a aliança missionária? Fiquei, não é. E aí eu falei, pode ser que seja isso, né? Então com o acompanhamento da minha formadora pessoal, com todo esse processo de discernimento, a gente começou a rezar. O problema é que eu queria me formar, né? E eu não conseguia, porque eu não sei se vocês, né? Se vocês têm essa dificuldade, mas é um negócio que quando chega no final, não vai. Então eu comecei a rezar, teve greve para me formar, teve tudo. E eu não conseguia terminar a minha monografia, né? Até que quando eu comecei a rezar com isso, meu orientador me mandou um e-mail e falou, agora vai? Eu falei, agora vai, então vai. E aí a gente deu tudo certo. Só que nessa época eu trabalhava, né? Então eu fiz o pedido, eu falei com a minha família, porque apesar de ser uma escolha minha também, eu sou muito família, então eu partilhei muito com eles pra gente discernir junto, né? Escrever minha carta, apesar de ninguém ir à igreja. Todo mundo achou super legal, que isso me surpreendeu um pouco. E na empresa que eu trabalhava, eu queria muito assumir um cargo, né? E antes de receber a resposta, eu fui promovida. Na verdade, eu fui promovida no dia que eu recebi minha resposta. Então, eu recebi a ligação da minha formadora dizendo, seu pedido foi aceito? E aí... Logo em seguida, meu chefe me chamou na sala dele e falou, você foi promovida. Eu falei, que legal. Então, Jesus, nem o que eu já tinha pedido, ele me negou, né? Até a promoção que eu tava almejando, ele me deu a graça de ter, né? Passei um mês nela, mas bom, eu vivi. E depois desse processo todo de respostas e tudo, eu comecei a dizer, então é isso mesmo, né? Quando Deus ele quer algo, ele dá os meios, não que não existam dificuldades, mas ele dá os meios para que você consiga vencer, né? Realmente tudo concorreu para. E tanto o processo de experiência que eu fiz em Fortaleza, 15 dias, Tatuí eu passei 3 meses, tudo foi muito graça de Deus, tudo foi muito harmônico. Dentro desse processo todo de discernimento, de maturação do chamado, existiram também aquelas pequenas provaçõezinhas e eu acho que você fez um vídeo falando, meu Deus, e agora? Dá um desespero um pouquinho antes de vir em missão, então eu também tive exatamente a mesma coisa, eu cheguei a partilhar para a Raíssa, que é esse momento de você falar, meu Deus, será que é isso mesmo, né? Mas Deus em todos os momentos ele confirma e ele renova esse chamado, né? E comigo foi assim que aconteceu. Linda. Jesus é demais, né, gente? E é engraçado como pra cada um é uma pedagogia mesmo, né? Eu acho que o meu foi muito rápido, porque o que aconteceu? Eu estava recém-formada, né, pensando assim, bom, vamos agora seguir com a nossa vida, dar um jeitinho na vida, né? Teve uma convocação na comunidade, né? Eu já, né, no principiante de primeiro ano, na realidade de aliança, lá em Tatuí. Aí nessa oração comunitária foi o quê? Foi um pedido, assim, galera, aliança missionária, venham pra França, porque a França precisa de vocês. E realmente, pedindo de Ai, novo. gente, sim. Então, aí no meio desse, tipo assim, né,
todo mundo suplicando ajuda, falando assim, não, você que sente o chamado, foi quase aquelas propagandas assim, sabe, você que quer ter o tempo da sua vida, você que sente chamado a dar um tempo a mais pra Deus, você acha que você pode fazer mais alguma coisa, não sei o que, venha para a França. Aí, e é claro que a gente fez isso mesmo. E é claro que a Aliança Missionária ela não acontece só aqui na França, mas é que na época eles precisavam muito de missionários, aqui ainda precisam. Ainda precisam, ainda tem. E eu assim, né, vendo aquilo e os testemunhos e tal, e o coração tá. E eu assim, tudo bem, né, vamos lá. E a Larissa, minha prima, linda, maravilhosa, um beijo, Larissa. Ficou também, Raíssa, mas assim, você tá formada, você não namora, encalhada, né? Você não namora, você não tem nada, você não tem um emprego ainda, não tem nada que te prenda aqui. Por que você não vai, menina? Se joga. Aí eu assim, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, mas por que eu, né? E fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Aí fui conversar com a minha formadora, iluminada, bens a Deus. Aí ela assim, meu Deus, eu acho que tem tudo a ver com você. Eu acho que, nossa, você devia ir mesmo, porque... Nananã. Me incentivou e falou assim, reza, né? Eu falei, não, tudo bem, vamos rezar então, né? Aí eu falei assim, Jesus, o senhor precisa desenhar pra eu entender, porque pra mim, assim, ainda, né... Não senti um chamado, pra mim aquilo ainda era só especulação. Dali passou, sei lá, algumas 2 ou 3 semanas, foi o retiro geral da comunidade. Aí me deram a notícia no meio do retiro geral, assim, Raíssa, você quer mesmo? Você precisa escrever sua carta essa semana. Aí eu, quê? Falei, Jesus, pelo amor de Deus, é agora ou nunca. Se eu preciso desenhar pra eu entender se é pra eu ir mesmo ou não, porque ainda não tá claro pra mim, né? Ai, Maria. Ai. Desculpa, saiu. Deus deve ter dito, Maria, mulher. Aí foi na adoração, assim, do retiro. Aí ele falou assim, minha filha, você quer que eu desenhe? Eu vou desenhar, então. E aí começou assim, ele se utilizou das pessoas mesmo, porque ele sabia que ele falando na minha cabeça não ia ser suficiente. Era tipo assim, a pessoa que tava conduzindo o louvor falando, tem uma pessoa que precisa dar o seu sim a Deus, não sei o quê. Vai lá na frente, nanã. E eu assim, é outra pessoa. Não sou eu sou uma pessoa difícil, né? É outra. Aí algum irmão da comunidade pegou e me puxou e me levou lá na frente de Jesus. Aí eu, ai Jesus, pronto. Aí lá eu ajoelhei. Aí vinha um, aí vinha outro, só confirmando, falando que eu precisava me entregar, que eu precisava me abandonar, que Deus tinha planos pra mim, que eu precisava ir em frente, que eu precisava dar o meu sim. Aí eu, entendi, Jesus. Então é isso, gente. Se vocês têm dúvidas, se vocês perguntam, ele vai responder. Ele vai. Aí eu sei que eu comuniquei os meus pais, e aí é outra história. Aí entra naquilo que a Claudinha também falou, né? Vão aparecendo empecilhos, mas tudo assim, Deus arrumou um caminho. E assim, esse período, né? Eu já vou fazer 3 anos aqui, esse período de aliança missionária, né? O quanto Deus fez, né? O quanto eu cresci, o quanto eu entendo o porquê dele existir na minha vida. Que às vezes, uma vez eu ouvi uma outra irmã, também da Aliança Missionária, falando, né? Eu vim pra cá achando que os franceses precisavam de mim. Na verdade, eu descobri que eu também preciso dos franceses, né? Esse contato de culturas, o quanto ele tem uma importância na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal mesmo, né? Na nossa formação, é muito importante e fez muita diferença na minha vida. E esses três anos de aliança missionária me ensinaram também a mergulhar no carisma. A gente da aliança às vezes não tem essa visão do carisma como a realidade de vida ela tem. Eu acho que é essencial para que a gente possa cada vez mais nos firmar, né, no nosso chamado. Então, o tempo de aliança missionária também me fez entender quem é a Cláudia no chamado recado, né? E hoje eu acho que eu respondo de uma maneira mais firme. Eu sim a Deus porque eu vivi esse tempo em missão, que foi muito rico para mim, espiritualmente, vocacionalmente, pessoal também. Quando eu vim para cá eu recebi um livro que dizia, vou te levar ao deserto e vou te falar ao coração. E é exatamente isso que acontece, gente, porque é exatamente, Deus, ele te separa e faz mas de coisa boa, viu? E aí depois você volta e fala, meu Deus! Acho que é isso, né? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso testemunho, um pouco já de partilha de como que é a vida aqui, né? De como são os processos que a gente passa aqui. E se perguntar mesmo se esse pode ser um chamado que Deus faz pra você, porque do mesmo jeito que eu me senti tocada pelo vídeo das pessoas falando, pode ser que você se sinta tocada nesse vídeo. Então, se abrir mesmo aos planos de Deus e não ter medo de perguntar, porque não adianta, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, então a gente só vai ser
plenamente feliz na vontade dele, né? Com certeza, e fez muita diferença pra mim aceitar a vontade de Deus e vivê-la. Pra mim foi uma grande alegria e vale a pena, gente, vale muito a pena. Um beijinho e até mais! Tchau!